Olha, ele falou que algumas pessoas serão removidas da reunião. Por que será? Bem, pessoal, eu estou pedindo aí concordância para a gravação dessa videochamada, tá? Isso faz parte da normativa. Então, por favor, digita aí sim ou não. Lembrando que a gravação permite que a gente disponibilize o encontro, tá? Eu vou escrever aqui no grupo, tanto no WhatsApp quanto no. Ah, por que que ele cortou ali? Espera aí, acabei saindo. Tá aqui, deixa eu ver se ele tá aqui. Vamos lá se alguém foi excluído do Google Meet agora, porque eu recebi um aviso que alguém estava sendo excluído. Ó, 10 pessoas, só 4 responderam sim. Os outros estão dizendo não? Escreve no chat aí, por favor. Ó, Mariana, Francinaldo, Camila e Zenilda. Sim, João Carlos, sim. Vamos ver se alguém me responde aqui. Quem foi excluído? Todos vocês fizeram login com o e-mail institucional? Acho que sim, né? Não recebi autorização para colocar ninguém aqui. Alice, sim. É sempre bom fazer o login com e-mail institucional por causa disso, tá? Apareceu um aviso aqui, ó, alguém vai ser excluído da videochamada. Esse alguém devia estar com outro e-mail que não o institucional. Não sei por quê, quando eu cliquei para iniciar a gravação. Ah, foi o Wanderson. Será que ele é dessa turma? Deixa eu ver se ele é dessa turma. É, é dessa turma. Ele está em consulta, a Camila está falando do Wanderson? É, Camila. É, ele não vai poder participar, não. Depois eu vou passar para ele o que vai acontecer na aula. Ah, tá. Beleza. Então tá bom. Então vamos começar aqui. De todos que estão aqui, eu estou imaginando que apenas o João Carlos é a primeira vez, João Carlos? João Carlos saiu.
Todos os demais já estiveram na aula passada, não estiveram? Eu tive na aula passada. Você teve na aula passada e eu não sei quem que foi a matrícula nova, então. Teve uma pessoa que entrou. Eu queria saber dos que estão presentes. Todos estiveram semana passada? Vou começar olhando aqui pelo sim do Francinaldo. Carla, sim. Alicia, sim. O Carlos, sim. Fernando, não, sim. Exato, todo mundo, né? Então é o seguinte, gente, vamos seguir aqui. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Eu fiz essa enquete aqui, ó. Todos estão vendo a enquete? Eu estou trabalhando com duas telas e mandei pedir para compartilhar um local aqui. Mariana, pois sim. Esse sim é da enquete, Mariana? Bota OK. Quem está vendo a enquete? OK? OK. Então vamos lá. Então é o seguinte. Eu fiz uma pergunta no grupo do WhatsApp, quantos usam ou têm o Telegram? E a gente deu praticamente aqui meio a meio, com a vantagem aqui para 52%, quase 53% para o Telegram. Aí eu quis saber a proporção de uso de tempo do WhatsApp e Telegram. Então, primeiro percentual WhatsApp, segundo Telegram, e obviamente que temos o hábito de utilizar majoritariamente o WhatsApp, né? Então, o grupo de 100 a 90% é esse azul e esse vermelho aqui, tá? Aí depois a gente já passa para 70%, 60%, 60, 40%. Então, os usuários do Telegram não usam o Telegram com a mesma intensidade que os usuários, vamos dizer assim, do WhatsApp. Acontece o seguinte, que quando a gente faz gerenciamento de grupos e a gente coloca conteúdo, avisos, né? E você tem sempre pessoas chegando depois no grupo, quando a gente está no WhatsApp, a gente tem que repetir as postagens, porque no WhatsApp você só tem acesso às postagens que foram colocadas depois da sua adesão. E quando a gente está trabalhando aqui no Telegram, quando você entra no grupo, você tem acesso às postagens passadas. Então, foi isso que eu perguntei aqui. Né? O que você acha de entrar em um grupo e descobrir que tudo que já foi postado antes, né, da sua entrada está disponível para você? E aí a gente tem quase 80% dizendo que gostariam. E isso otimiza e melhora a gestão do grupo, né? Então, eu criei o grupo no Telegram, o grupo do Telegram, eu mandei o link aqui no WhatsApp, pedi para todo mundo aderir, das 42 pessoas que eu achei que fossem aderir ao grupo do WhatsApp, acho que até agora foram 28 pessoas, então tem mais gente para chegar lá, tá? Então, é por isso que eu pretendo fazer a adesão, ou a comunicação, a interação com vocês via grupo pelo WhatsApp, pelo Telegram. O WhatsApp é muito interessante quando você está com essa conversa no privado diretamente com a pessoa, embora você também faça isso pelo Telegram, tá? Mas para gerenciamento de grupos, ele é melhor, tá? Ele tem características, o número de pessoas e, e outras características de segurança. Uma característica muito interessante de segurança num grupo de Telegram é que as pessoas não têm acesso ao telefone das outras, como num grupo de WhatsApp se tem, né? Então, se a gente está num grupo pequeno, só a turma, isso não é tanto problema. Agora, se você tem um grupo muito grande,
onde você tem pessoas diferentes, a gente nem conhece todas as pessoas que estão lá, então esse é um fator de segurança para todos, tá? Então a gente vai adequando aí, vou solicitar então que vocês cadastrem-se, né? Lá no grupo do Telegram. Obviamente que enquanto tiver gente exclusivamente no WhatsApp, eu vou ter que colocar aviso aqui, mas a funcionalidade do Telegram para gerenciamento de grupo é maior, ok? Outra pergunta. Eu queria saber se todos já estão aqui vinculados ao Google Classroom da disciplina Matérias-Primas Agropecuárias. Agora vocês vão colocar assim, OK 2, que é a minha segunda pergunta. Então põe OK 2, quem já está vinculado aqui. Então, se eu clicar em pessoas, né, a gente vai ver que são 17 alunos aqui. Eu acho que não tem ninguém aqui que ainda não esteja lá, né? O João Carlos disse que não. João Carlos, então é o seguinte, você está acessando pelo celular ou pelo computador? Deve ser pelo celular, tanto que ele cai aqui. Vamos ver quando ele voltar. Vou mandar aqui a chave para ele. Pelo computador. Pelo computador. Então, você abre uma aba aí com o Google Classroom, tá? Usa o seu e-mail institucional e você vai clicar no maisinho para aparecer uma disciplina nova e vai digitar essa senha que eu mandei aí, ó. Essa chave, tá? Código da turma aí, ó. Começa com FW. Quem está com câmera hoje, pessoal? Eu. Então, depois, quem puder, abrir um pouquinho a câmera. A hora que o João entrar na sala do Classroom lá e todo mundo bate palma. Entra agora. Pronto, gente. Ó. Não, João Vitor que está aqui. Aí, É o foi. João Carlos, deixa eu ver. O João Vitor não estava, né, João Vitor? João Carlos, está lá. Tá, então, Valeu. os dois, João, né? Beleza, então, ó, parabéns, tá? Então, o João Carlos me perguntou agora cedo, falou, professor, eu estou olhando a disciplina lá no Moodle e ela não está aparecendo para mim. Então, você estava vendo. Agora, se quem entrar lá vai ver só esse primeiro tópico aqui, tá? Eu tava procurando a linha do tempo, aí eu olhei no Ava e não tava. Tem alguma coisa Não errada. estava porque eu deixo assim, ó, oculto para estudantes, está vendo? Porque eu estou fazendo a configuração do conteúdo. Ó. O conteúdo que está aparecendo aqui não é o conteúdo da disciplina. Eu estou fazendo uma importação e mudando os códigos. Então, se eu deixo o aparente, você vai entrar lá e falar, pera, isso aqui está tudo errado, isso aqui não é da disciplina. Então, eu deixo oculto. Na hora que eu concluir aqui a configuração, aí eu venho e abro o olhinho aqui, libero aqui, ó. Tá aqui, exibir tópico. Aí eu crio aqui, deixo exibido, ok? Mas, enquanto isso, dá para acessar por aqui, né? Então, vamos trabalhar enquanto eu estou editando lá, ok? Lembrando que
O nosso ambiente virtual de aprendizagem oficial é o Moodle, né? É necessário que seja, é uma segurança sua que você participe de uma disciplina que seja mediada, gerenciada, que tenha conteúdos registrados na plataforma institucional. Tá? Senão, depois complica, né? As comprovações, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma segurança, tanto para o professor quanto para o aluno. E aí, na aula de hoje, gente, tá lá, a gente está começando a falar de fotossíntese, e aí eu queria comentar algumas coisas antes de discutir propriamente as vias, né? A via fotossintética em si. Então, primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: por que vocês acham que a gente vai falar ou estudar fotossíntese? Alguém já estudou fotossíntese lá na bioquímica? No segundo grau deve ter ouvido falar, mas de maneira muito superficial, né? O pessoal quer fazer uma selfie hoje? Quem está com câmera aí? Aí eu coloco no dia da aula a foto da turma. Então vai ter as videoaulas e a foto e a nossa foto aqui. Eu vou fazer selfies de fotografia, né, gente? Quem está com câmera? Eu. Então, quem está com câmera, por favor, abra aí que eu vou fazer uma foto para sinal do valeu, beleza? É importante de vez em quando mostrar o rosto, viu, gente? Senão a gente vai passar, vocês passam por mim e eu não vou nem conhecer depois. Fico olhando foto, nem sempre a gente se liga, né? Ontem eu vi uma colega, para que ela abriu a foto, eu falei: você pintou o cabelo? É numa aula. Ela falou: ah, era diferente mesmo. Então, Carlos, quem mais? Tem gente que não está se achando preparada. Então, eu vou fazer aqui um print. Deixa eu tirar aqui o chat. Vamos lá. Zenilda, tudo bem? Pronto, fiz aqui o. Tudo bem, professor. Ok. Então, vamos lá. Por que a gente vai discutir fotossíntese? Quem lembra de ter estudado fotossíntese? Lembra, Zenilda? Está sem áudio, Zenilda. Um pouco, professor. Mas foi no segundo grau ou foi agora na faculdade? E o Francinaldo, lembra? Lembro, mas faz bastante tempo. Não Segundo foi grau, agora, professor, não. faz tempo. Não foi na bioquímica, não, né? Não, foi no segundo grau ainda. E lá, então, Grupo de bioquímica. vamos tentar resgatar aquela lembrança antiga. O que você se recorda? Quando a gente fala fotossíntese, você se recorda do quê? Uma palavra, uma passagem, uma importância, o que é? Plantas. Sim, plantas, mas em qual aspecto? Será que só planta faz fotossíntese? Não. Não, né? Tem algas também, né? Fazem fotossíntese. Então, quando a gente fala fotossíntese, é síntese de quê? De luz? Isso. Sim.
Ah, é síntese de luz. Então, as plantas de noite elas iluminam, Ah, elas iluminam Armazém. também, só que é por um outro processo. tá? As plantas não é síntese de luz, não. É síntese de matéria orgânica, o de açúcares, a partir da energia luminosa. Então, a fonte de energia primária e principal para que as plantas, as algas fotossintetizantes consigam produzir açúcares é a luz, tá? Mas aí eu pergunto, seria somente a luz a matéria-prima da fotossíntese? O que a gente precisa para todo o conjunto da reação acontecer? Tem a luz, tem mais o quê? Água. Exatamente, a água. A água é extremamente importante, tá? Para a fisiologia da planta, para a fotossíntese. Aliás, a fotossíntese só consegue acontecer por causa da água, a gente vai ver isso, né? Porque a água, ela efetivamente é o elemento químico que vai doar o elétron para que tenha toda uma sequência de reação química lá na planta, tá? E além da água? Tá faltando o elemento principal aí. A energia, O carbono. o gás carbônico, né? O CO2, né? Então, pergunto a vocês. Todo mundo já ouviu falar do Elon Musk aí? Que está querendo colonizar Marte, da Starlink, dos satélites em órbita, do, do Starship, né? Daquele satélite que vai e volta de ré. Todo mundo já ouviu falar dele? Ele não quer colonizar Marte? Já ouviram falar dele? Já ouviram falar da Tesla Motors, daqueles carros elétricos da Tesla? A empresa Tesla é do mesmo dono da Starlink, é do mesmo dono da Starlink que tem os foguetes Starship, né? Que tem o maior contrato com a NASA hoje, é a mesma empresa. Então, pessoal, seria possível a gente cultivar plantas em Marte? Quem acha que sim, quem acha que não? É, como depende do gás carbônico, não sabe se lá tem gás carbônico, né? Tem, lá Marte tem atmosfera, só que a atmosfera lá ela é quase que totalmente formada por gás carbônico. Tá? Tem quase zero de oxigênio. Mas não tem água. Não tem água. Então a gente teria que arrumar água, mas lá em Marte tem água, viu? Tem água congelada nos polos e subterrânea. Então, se você retirar essa água do subsolo congelada e descongelar, ou na região dos polos, resolvendo a questão de temperatura, então você vai ter que montar uma estufa, né? Você tem que montar uma estufa, aquecer o local. Aí tem a questão, aí você, mas e os gases? Aí é CO2. Planta vive com CO2? Planta vive com CO2? Sim, Sim, mas para que ela viva com CO2, precisa ter o quê? a água e a energia solar, não sei. Precisa ter luz. Então, se você colocar uma planta no escuro, ela para a atividade fotossintética, aonde ela usa o CO2, e ela começa a respirar.
Então, se você deixar a planta no escuro lá em Marte, dentro da estufa, mas aí ficou de noite, aí ela vai começar a respirar, não tem oxigênio, ela morre. Então, você vai ter que iluminar ela 24 horas por dia. Então, ela tem que estar sendo iluminada para ficar com atividade fotossintética ativa. Então, aí você monta uma estufa, controla a temperatura, porque é frio, né? Então, você aquece, você coloca a água disponível, o substrato é o próprio solo, aí você vai fazer a análise do solo para ver quais nutrientes tem ali e equilibrar essa situação nutricional aí para a planta, e o CO2, né? E aí, lá em Marte, olha que interessante, como não tem oxigênio na atmosfera, lá dentro dessa estufa que a gente está imaginando, o que vai acontecer? Será que as plantas terão uma eficiência diferente do que acontece aqui no planeta Terra? Que aqui tem CO2, mas tem oxigênio no ar e tem nitrogênio. A maior parte do ar atmosférico é constituída de nitrogênio, né? 78%. O João Vitor diz que acha que sim, né? Ter diferença sim. Então, olha só que interessante. A gente está começando através de um exercício mental, imaginando como é que seria o cultivo de plantas lá em Marte, se seria possível, e todas essas possibilidades estão sendo estudadas e aventadas por essas grandes, as maiores empresas hoje do planeta estão trabalhando com isso, né? É, como é que fala? A resposta, ela depende eminentemente do conhecimento da via fotossintética. Então, se você não estudar, não conhecer fotossíntese, você não consegue responder essas perguntas, né? Então, a fotossíntese é a via bioquímica através da qual as plantas conseguem captar a energia solar ou a energia eletromagnética, né, luminosa, e aí são dois comprimentos de onda específicos. As plantas usam luz na cor do vermelho e na cor do azul. Então, todo mundo sabe que cada coloração, cada tonalidade de cor tem uma frequência diferente, não sabe? Uma frequência de onda diferente. Pelo menos fala para mim para eu saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Porque se não souber, aí eu tenho que explicar isso. Não posso avançar, né? Francinaldo, sim. E quem mais? Quem desconhece aí a constituição, a natureza da luz? O que é a luz, gente? A luz é onda ou é partícula? Vocês estão fazendo física? Lá em física, vocês discutem a natureza da luz, as características da luz, ou não? Conta para mim aí, que eu não sei. O Francinaldo ainda não está fazendo física. Quem fez física aqui do pessoal? E, e teve lá no curso uma discussão sobre a natureza da luz? Eu acho que essa física estava mais voltada às questões da termodinâmica, né? Eu não tenho certeza. Fez Física 1. O que você viu no Física 1, João Carlos?
Então, gente, a luz, ela é uma onda eletromagnética, tá? E ela pode assumir, por ser uma onda, ela pode ter frequências diferentes. E como é que a nossa sensibilidade visual percebe essa variação de frequências? Percebe através da mudança das cores. Então, cada cor, ela representa um comprimento de onda diferente da onda eletromagnética. E cada comprimento de onda, cada cor carrega em si uma quantidade de energia diferente. Então, para você entender como é que isso acontece, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que você está segurando uma corda dessas de pular corda. Está você de um lado e uma pessoa do outro. Então, a corda está parada e as duas pessoas segurando a corda. Quando você começa a fazer movimentos ondulatórios com a mão, se você fizer devagar, essa corda vai fazer duas ondas assim, né? Ela vai ter a crista e o vale, né? Então ela vai começar a fazer assim se as pessoas começarem a mexer o braço assim. Se vocês começarem a mexer o braço mais rápido, aumentando a frequência, você vai começar a produzir mais ondas nessa corda. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Sim, professor. Então, quando você aumenta a frequência da oscilação da mão lá, você vai produzir mais ondas na corda. E aí eu pergunto, qual dos dois movimentos, aquela que você mexe devagar ou a que você mexe rápido, você gasta mais energia? Qual que te cansa mais? A rápida, né? Que você tem que ficar fazendo assim com a corda. Então significa que uma ondulação, uma frequência de maior quantidade de ondas por unidade de tempo, ela agrega, carrega mais energia. Então, quanto menor for a onda, porque se você começa a mexer o braço rápido, o que antes era uma onda grande, agora vira um monte de ondinha pequena, não vira? Quando você está fazendo um movimento rápido. Então, quer dizer que quanto menor o comprimento de onda, significa que você tem mais ondas por unidade de tempo. Então, você tem muito mais energia sendo carregada aí, né? Então, as plantas, elas têm a característica de aproveitar a energia, de serem sensíveis à energia luminosa em duas faixas de comprimentos de onda, que é a faixa do vermelho e é a faixa do azul, né? Aliás, esta propriedade da fotossíntese, vocês vão ver na última aula do curso, nós vamos falar de biotecnologia e vamos falar de agricultura 4.0, né? E aí lá vocês vão ver, a gente vai falar de imageamento por satélite, né, por drone, e aí vocês vão ver que hoje a gente usa tecnologias de imagem, usando satélite, que exatamente captam estes princípios resultantes da fotossíntese. Então vejam só, estudar a reação fotossintética, ela vai nos permitir entender primeiro a via bioquímica, claro, quais são suas partes, o que é importante, do que ela precisa. Depois, a gente vai começar a entender como é que funciona o aspecto fisiológico da planta. Por que uma planta é mais eficiente que outra? Por que uma planta é adaptada a clima tropical e a outra não? Né? Quais são as diferenças bioquímicas, anatômicas, né? Celulares? Então, a gente fala as diferenças histológicas das plantas, que vão permitir essas diferenças. E o que influencia, então, na capacidade de adaptação delas? Né? E aí a gente começa, então, a entender o processo de produção,
o processo de transformação da onda eletromagnética em matéria orgânica. Primeiro em açúcares e depois a planta converte esses açúcares em proteínas, óleos, compostos fenólicos, vitaminas, né? Então, toda a matéria orgânica que é produzida, ela é produzida a partir da fotossíntese. A fotossíntese é a via bioquímica principal e primeira que permite com que o planeta funcione. Então, toda a radiação eletromagnética incidente no planeta Terra, de toda a energia incidente em um dia, 5% mais ou menos é aproveitada, em média. Tá? Destes 5%, 70% dessa energia ela é transformada em biomassa vegetal e células de algas também, né? E dessa massa toda, 70% dela é fibra. Então, fibra é o quê? É carboidrato. Que tipo? É celulose e hemicelulose. Celulose são glicoses ligadas entre si através de uma ligação entre carbonos do tipo beta. E a hemicelulose, ela é formada por pentoses, açúcares de 5 carbonos. A glicose são açúcares de 6 carbonos, né? Então, a celulose é um polímero de hexoses e a hemicelulose é um polímero de pentoses, né? São dois tipos de carboidratos e que nós, seres humanos, ou os animais monogástricos de estômago simples, não conseguem digerir. Então, essa energia que foi transformada em biomassa vegetal, que está na forma de fibra, que é a maior parte da energia incidente, a gente não consegue transformar diretamente. Aí vai precisar ter um grupo de organismos capazes de extrair a energia dessa fração fibrosa. Alguém saberia me dizer qual é esse grupo? Palpite. Já ouviram falar dos ruminantes? Sim, professor. Então, os ruminantes, na verdade, os únicos seres que têm a capacidade de digerir a fração fibrosa são micro-organismos, são fungos e bactérias, tá? Esses fungos e bactérias adaptados a digerir a fração fibrosa, eles vivem em diferentes ambientes, vivem na natureza e vivem também no sistema digestório de alguns animais e insetos, né? Então, você tem esses micro-organismos vivendo no trato digestivo do cupim. Você tem esses micro-organismos, logicamente, que são diferentes, vivendo no sistema digestório de vacas, de búfalos, de girafas, né? De veado, de cervo, de búfalo, cabra, ovelha, né? Que são ruminantes, né? Então, você tem toda a estruturação de uma cadeia alimentar no planeta, onde os primeiros organismos, animais, são herbívoros, são aqueles que consomem essa biomassa vegetal, majoritariamente fibrosa, conseguem, por uma ação de simbiose, extrair essa energia da fração fibrosa e produzem a carne. E aí você tem toda a cadeia alimentar se estruturando. Aí vem o grupo dos carnívoros, dos onívoros e assim por diante.
Ok? Tá claro? Então, a fotossíntese, ela é pivô na corrida espacial. Então, o domínio tecnológico para você ocupar aquele planeta Marte vai ser conseguir cultivar plantas em estufa. Né? Isso já está sendo estudado. Hoje mesmo tem lá um robozinho, um carrinho chamado Perseverance, lá no planeta, que ele conseguiu faz umas 3 semanas, ele pegou o CO2 da atmosfera, quebrou o CO2 em monóxido de carbono, que é CO, e liberou um oxigênio. Então, já foi feito o quê? A produção de oxigênio livre a partir do CO2 da atmosfera de Marte, para você poder produzir o próprio oxigênio que o ser humano vai precisar usar para respirar quando ele estiver lá. Então, nós vamos ter que ter usinas produtoras de oxigênio, né? E nós vamos ter que ter estufas aquecidas com água. O CO2 você não vai precisar encher de oxigênio dentro da estufa, porque o que você quer fazer ali é fotossíntese, né? Então você vai iluminar, e essas plantas serão iluminadas por lâmpadas com comprimentos de onda do azul ou no vermelho, né? Vocês já viram algumas estufas assim, que parece aqueles laboratórios espaciais que estão as lâmpadas meio violetas assim, com uma luz azul, e aí cultivando plantas, né? Então, por que a luz é azul? Porque este é o comprimento de onda que fornece energia para a planta. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, a fotossíntese é a capacidade que a planta tem de captar o CO2 da atmosfera e pegar esse CO2 e começar a ligar um carbono em outro carbono até formar um açúcar. Qual açúcar? A glicose, que tem 6 carbonos. Uma vez que essa glicose está formada, ela é, vamos dizer, a moeda bioquímica de toda a fisiologia vegetal. Então, essa glicose ela pode ser convertida em outros açúcares, inclusive pentoses, que são açúcares de 5 carbonos, e ela pode ser convertida em aminoácidos. Esses aminoácidos serão os precursores das proteínas, né? São as unidades básicas das proteínas. E também pode ser convertido em ácidos graxos. E aí você tem a produção de óleo. Então, quando você pega um grão de soja, ele é rico em proteína e é rico em óleo. Da onde veio essa proteína e esse óleo? Da fotossíntese, que primeiro produziu o açúcar para depois produzir o quê? Os aminoácidos, os ácidos graxos, para sintetizar o lipídio, né, o triglicerídeo, no caso da soja, e a proteína da soja. Então, todos os aminoácidos existentes nas proteínas vegetais e animais, que são 21, são 21 aminoácidos diferentes. Na natureza, a gente tem mais de 100 aminoácidos, mas aminoácidos que participam da constituição proteica são 21. E aí, cada tipo de proteína vai ter proporções e tipos de aminoácidos diferentes. Então, os alimentos que são bons para nós são aqueles que têm as proteínas boas para a gente, são as proteínas que têm uma composição em aminoácido parecida com aquela composição de proteína que a gente precisa sintetizar, né? Produzir. Então, veja bem que tudo parte da fotossíntese, né? E aí a gente tem plantas adaptadas a ambientes, a climas amenos, mais frios, e tem plantas adaptadas a ambientes quentes, né? Tropical quente. Então, toda essa diversidade de ecossistemas no planeta Terra, eles permitiram, com o passar dos milênios, aí vamos dizer assim,
que as plantas se adaptassem a esses ambientes. E da mesma forma, quando a gente sair do planeta Terra para tentar colonizar Marte ou qualquer que seja o espaço, os impactos sobre a constituição humana e a constituição de qualquer outro organismo vivo ainda é incerto, né? Os impactos serão, a gente não sabe, o astronauta fica 6 meses na Estação Espacial Internacional, volta com deformação ocular, com problemas de diversas naturezas pela falta da gravidade. Para começar com descalcificação óssea, né? Então, quem te garante que numa situação sem gravidade ou de gravidade diferente da nossa, um sexto da nossa, a gente vai ter a mesma deposição de nutrientes, a mesma constituição em termos de demandas nutricionais, isso vai mudar tudo. O que eu preciso de cálcio aqui na Terra vai ser diferente do que eu preciso de cálcio lá em Marte. E aí eu pergunto para vocês, tem gente estudando isso? Quem acha? Tem, isso parece ficção científica, mas essa ficção científica, gente, já está rolando. É o que está rolando, né? Acho que talvez o maior contrato comercial hoje vigente, que seria o contrato comercial lá da SpaceX lá, ele se deu em cima destas perspectivas, né? Então tá tudo, então tem todas as áreas do conhecimento humano, elas vão ter que trabalhar, atuar para resolver, equacionar esses problemas para a gente conseguir, se quiser, botar o pezinho para fora, né? Mas a gente nem resolveu o problema aqui dentro ainda, né? Tem muita coisa para resolver. E, neste caso em particular, no caso dessa disciplina, matérias-primas agropecuárias, a gente não vai falar da produção de hortifruti marciano, nós vamos falar da produção de hortifruti aqui, terrestre, né? Da produção de milho, soja, né? Aqui, né? O que está acontecendo aqui e o que a gente pode, como é que a gente vai entender isso? Então, a compreensão de como funcionam os herbicidas, ou uma boa parte dos herbicidas, né? Como é que o que você precisaria para bloquear essa atividade fotossintética? E aí hoje você tem tecnologia tão sofisticada e um estudo molecular tão sofisticado da atividade fotossintética que você já tem produtos desenvolvidos especificamente para inibir a atividade fotossintética de um grupo pequeno de plantas. Então, aí você consegue cultivar feijão e combater com um produto químico a planta daninha que cresce no meio do feijão, mas que não afete a atividade fotossintética do feijão, né? Ou da soja, ou do algodão, ou de qualquer outra cultura. E aí você começa a ponderar, bom, mas e os demais efeitos? E os efeitos microbiológicos dessa substância? E ela é solúvel, não é solúvel? Ela se prende nas partículas de solo, não se prende, assim por diante. Aí você começa, todas as áreas do conhecimento começam a estudar e a levantar possibilidades e descrever o funcionamento dessas substâncias para que você as classifique como seguras ou não, seguras para o consumo humano ou não, seguras para o meio ambiente ou não, e assim por diante. Então, a resposta, nós hoje lidamos, pessoal, com problemas complexos. Nós não lidamos com problemas simples. Sejam eles na agricultura, sejam eles na educação. E por causa disso, as soluções também são complexas, demandam o quê? Um conjunto de áreas, pensando a respeito daquilo
interagindo e trocando informações sobre aquilo. Ok? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês estão visualizando a tela compartilhada, né? Põe aí, ok, 3. Eu saber que é a resposta dessa terceira pergunta. Então, nesta tela compartilhada, vocês vão ver que existem um conjunto de aulas que eu disponibilizei aqui para vocês, que fazem toda uma animação do processo fotossintético lá da Khan Academy, né? E ela traz um detalhamento, características muito interessantes e visuais até no vídeo, que fica muito interessante para estudar fotossíntese, tá? Então, nesta aula do dia 18, vocês vão ter lá uma aula da biossíntese aqui, fotossintética. Então, deixa eu abrir aqui, ó. A biologia da fotossíntese, da Khan Academy. Para quem ainda não conhece, depois você pode ir no YouTube e vai digitar lá assim, Khan Academy. Aqui você vai encontrar aulas das mais diferentes segmentos do conhecimento humano, algumas piores, outras melhores, particularmente essas de fotossíntese eu acho muito bem feitas e narradas, né? Algumas em português, outras em inglês, mas o que tiver em inglês, o que tiver em inglês, você consegue vir aqui embaixo, ó, na engrenagem. Deixa eu ver se é aqui. Eu tenho que abrir lá no YouTube e habilitar a legenda traduzida, tá? Não é o caso desse que está em português, tá? Esse vídeo de cá. Então, ele vai apresentar o processo fotossintético aqui. Depois a gente vai ver uma animação. E aí, na etapa seguinte, a gente vai continuar, então, estudando as vias fotossintéticas, né? As reações. Então, nós vamos dividir a fotossíntese. Tudo que eu estou falando para vocês hoje vai facilitar muito você chegar no vídeo e compreender o vídeo, tá? Então, vamos pensar no seguinte, nós já entendemos que a fotossíntese é importante, que para a gente entender a agricultura, a gente precisa conhecer a fotossíntese, e todo profissional de ciência agrária precisa conhecer a via fotossintética. Engenharia de alimentos é uma dessas áreas, tá? Depois, a gente vai entender que a fotossíntese, ela é dividida didaticamente, porque na prática ela é contínua, né? Mas ela é dividida assim, um conjunto de reações bioquímicas que acontecem diretamente com a participação da luz. Então, dos momentos em que a gente tem energia solar incidente, essa energia solar promove um conjunto de reações que vão gerar duas moléculas energéticas no final dessa etapa, que é o ATP e o NADPH. Então, o ATP, que tem 3 fósforos, tá? É uma molécula energeticamente carregada. E o NADPH, como ele tem esse H grudado no NADP, ele também é energeticamente carregado. No metabolismo animal, nós não temos NADP, fósforo, o H. A gente só tem NADH, ou NAD. Não tem o fósforo nessa molécula. Na fisiologia vegetal, é NADP sem energia e NADPH com energia. Então, nós temos um primeiro conjunto de reações que vão produzir ATP e NADPH. Ok até aqui? Ok, 4? Beleza. Então, a partir do momento em que estas substâncias bioquímicas de ATP e NADPH foram formadas, elas vão
sair do local de formação delas e vão alimentar, vão fornecer energia para um outro conjunto de reações. Este segundo conjunto de reações é propriamente o conjunto da reação química que incorpora o CO2 da atmosfera e vai ligando um carbono no outro para produzir a glicose. Então, a gente tem uma primeira etapa chamada, dependendo do livro que você considerar ou que você consultar, de reações luminosas ou reações dependentes de luz. E você vai ter uma segunda etapa chamada de reações que não são dependentes da luz. Elas não são dependentes diretamente da luz, mas elas são sim dependentes dos produtos provenientes das primeiras reações que são diretamente dependentes da luz, né? Então, sem luz não há nenhuma das duas, né? Depois a gente vai ver que a planta deu um jeito de acomodar essa situação aí em algumas formas de adaptação. Mas eu quero apresentar isso tudo para vocês depois que vocês assistirem esses vídeos. Porque uma vez que vocês assistindo esses vídeos, no Google Meet que nós vamos fazer, eu vou poder entrar lá e especificamente em pontos-chave do processo e mostrar, olha, aqui tem um processo de adaptação, aqui a planta se modificou para isso, isso aqui explica esse tipo de comportamento, né? Então fica mais interessante assim. Então nós temos as reações dependentes diretamente da luz e as reações que dependem dessas primeiras, mas não dependem diretamente da luz, né? Essa segunda etapa é propriamente a fixação do carbono, transformando em glicose. Na primeira etapa, é a etapa mais mágica de toda a fotossíntese, é a etapa que fez com que a planta conseguisse desenvolver um mecanismo de aproveitamento da radiação eletromagnética, ou seja, dos fótons de luz que chega na folha, chega lá na clorofila, e transformar e captar essa energia, aproveitar esse potencial como um potencial para gerar as moléculas de ATP e NADPH, as moléculas energéticas. E aí eu vou deixar uma pergunta que eu quero ver se no próximo encontro nosso vocês vão conseguir responder, que é a seguinte. Presta bem atenção. A velocidade dos fenômenos que a luz produz na planta, quer dizer, a radiação, aquela excitação eletrônica, né, dos elétrons da órbita mais externa de um átomo, e esse elétron muda de orbital e depois ele volta para o seu estado fundamental, isso é muito rápido. Isso é praticamente na velocidade da luz, né? É quântico o negócio. A gente está falando aí de parâmetros quânticos, da física quântica, é muito rápido. E quando a gente pensa na biossíntese de ATP ou de NADPH, que são moléculas químicas, é como se a gente estivesse falando de um raio e da velocidade de uma tartaruga, em termos dos tipos de reação. Então, uma coisa é muito rápida e a outra é muito devagar. Então, do ponto de vista físico da natureza, seria impossível a gente poder captar essa energia eletromagnética e transferi-la para uma reação química, incorporá-la numa molécula química. Porque são processos com diferenças, com naturezas da existência física muito grande. Mas a planta desenvolveu uma habilidade, uma característica que permitiu que ela aproveitasse isso.
E é exatamente isso que eu gostaria que vocês tentassem descobrir nestas videoaulas do dia 18. Então, aqui, do dia 18, vamos ver se vocês vão conseguir me falar, tá? No nosso próximo encontro, aí vocês vão me falar, olha, o mecanismo que permite com que a planta aproveite a energia luminosa, transformando em energia química, é isso. Essa é a parte, vou dizer assim, mais mágica, mais bonita, e que a partir do momento em que você perceber como é que isso acontece, você vai começar a olhar para as plantas de uma outra forma. Você vai entender a existência da vida numa dimensão muito mais amplificada, não só da vida das plantas, mas principalmente delas, né? Porque você vai se espantar com o que a natureza mostra para a gente. Tá? Então, isso aqui é extraordinário. O negócio é lindo falar disso. Eu vou falar disso para vocês com detalhe mais para frente, né? Eu quero deixar vocês com um pouco de curiosidade agora, porque você tem que ir ao vídeo, você tem que aprender a fazer isso. Você vai lá ver qual é o conteúdo, ver qual é o que tem de provocação em termos do conteúdo, mas você tem que ir à sua aula já com alguma curiosidade, porque se você não tem curiosidade para nenhum dos elementos que serão apresentados em aula, muito provavelmente você não vai conseguir fixá-los. Então você precisa, isso é uma técnica que a gente usa para estudar, que é quando você vai visitar um conteúdo teórico, científico, você tem que criar perguntas, criar pontos de curiosidade para tentar encontrar a resposta lá naquele momento em que você vai assistir essas aulas. Ok? Beleza? Então, nesse primeiro momento, e neste semestre, a gente está com a disciplina conduzida num período maior, então a gente vai ter até o dia 10/8, vai ser o nosso último encontro, então a gente consegue fazer isso com um pouco mais de calma, porque em 30 dias era assim, dia sim, dia não, era conteúdo novo, e você não tinha muito tempo para fazer essa consolidação e se envolver com a matéria da forma que seria necessário, ok? Então, acho que todo mundo entendeu que aqui no Moodle, hoje eu vou acabar de ajeitar a programação aqui, tá? Mas vocês já podem ir acompanhando a aula aqui pelo Google Classroom. Todos que estão aqui fazem parte do grupo do WhatsApp e estou chamando vocês para a gente ir para o grupo do Telegram, porque lá a comunicação em grupo é mais eficiente, tá? E aí fiz uma apresentação breve sobre a atividade fotossintética, sua importância, curiosidades, né? Até falando do que seria, quais são os desafios de cultivar plantas lá no planeta Marte, né? Qual será a primeira planta que será cultivada em Marte? Qual tipo fotossintético será da primeira planta cultivada lá? Depois a gente faz uma enquete aqui na aula, num outro momento, depois que a gente estudar a fotossíntese, para ver o que vocês acham. Quem acha que vai ser de um tipo, de outro e por quê. Tá? Aí vai ser interessante também as respostas. Tá bom? Então, gente, esse encontro extra de hoje vai ficar por aqui, porque eu quero deixar o tempo para vocês imergirem dentro desse conteúdo que já está disponibilizado lá no Google Classroom, ok? Então, vou escrever aqui, ó, presença, bota um pezinho aí, por favor. Nenhuma pergunta?
Bom, não havendo perguntas, então estão dispensados. Vou interromper a gravação.